Olá, tudo bem com você? Nós estamos de volta no Bíblia Fácil Tatuapé e a série é Fundamentos. No episódio anterior, nós vimos que de fato existe uma guerra cósmica, uma luta entre o bem e o mal, e que isso não é apenas história de ficção científica. Mas e nós? Como nós ficamos diante de tudo isso no meio dessa guerra? A Bíblia nos apresenta algo maravilhoso. Existe uma solução para esse problema. E eu espero que você, junto conosco, acompanhe esse estudo e muitas pessoas podem se beneficiar dele. Por isso, eu te peço para já se inscrever no nosso canal, curte esse vídeo, aciona o sininho de notificações para você saber dos vídeos novos e compartilhe. Compartilhe essa mensagem que certamente fará diferença na vida de alguém. Agora, com vocês, Pastor Joelson Moura, na série Fundamentos. Oi, gente querida, é muito bom estar aqui de volta com você. No último episódio, se você não viu, veja, tá sensacional. A gente conversou sobre o grande conflito, a origem do mal, a origem do pecado, e hoje a gente vai entender um pouco melhor como estas coisas, esse conflito que começa lá no céu, alcança nós aqui. E nós olhamos um texto brevemente que está ali em Gênesis capítulo 3, e a gente vai usar a nossa Bíblia hoje. Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia e nós vamos abri-la. Eu já tenho a minha Bíblia aqui em minhas mãos, e aí você pegando a sua, a gente pede então a orientação de Deus para nós entendermos esses mistérios e hoje, nesse tema muito especial, como o Messias surge para ser o nosso libertador. Nós podemos orar a respeito destas coisas? Então, oremos juntos. Querido bondoso Deus e Pai, que alegria podemos tomar Tua palavra em nossas mãos e aprendemos um pouquinho mais sobre estas coisas que estão acontecendo, como a gente pode entender a nossa relação com o mundo, com o universo, essa cosmovisão que nos deixa ambientados e seguros de que nós não estamos sozinhos neste mundo, nós não viemos do acaso e nós temos um destino, fomos programados para a eternidade, para estarmos com Cristo no céu, mas enquanto vivemos este conflito, pedimos que o Senhor nos ajude. E ao abrirmos aqui a Tua palavra, pedimos que o Senhor nos oriente e seja a luz para nós em nossos caminhos. Nós oramos por todas essas coisas, pedindo em nome de Jesus. Amém. Pega aí sua Bíblia, aqui Gênesis capítulo 3 relata a queda do homem, o ser humano, e é aquela história que você já se lembra, você tem uma noção sobre isso. Eva, ela se afasta, ela se aproxima de uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela vai para onde Deus disse para não ir, ela conversa com quem não devia conversar e ela toma do fruto. Observe comigo o que diz aqui nos versos 4 e 5 do capítulo 3. A serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Bom, aqui nós já vimos numa ocasião que aqui a serpente profere a primeira mentira. Mas você percebeu o que está em jogo aqui? Você percebeu qual que foi o pecado de Adão e Eva? Qual foi o pecado? O fato deles comerem do fruto? O fruto em si tinha um elemento pecaminoso? Eu digo para você que não foi isso. Sabe qual foi o problema? Aqui era um teste de confiança. Aqui, quando Deus disse, olha, é certo que morrereis se você pecar, aí a serpente fala que não. E o que eles escolheram confiar? Eles escolheram confiar na serpente. E ao confiarem na serpente, eles perderam então um vínculo, um aspecto especial, a simplicidade, a ternura, a pureza do relacionamento que eles tinham com Deus. E a consequência disso? Uma consequência muito simples. Depois que essa conversa acontece, eles tomam do fruto e aí o que eles fazem? Eles se escondem de Deus. Você percebe que Deus não mudou? Deus se manteve o mesmo, mas Adão e Eva agora passaram a ter medo de Deus. Algo neles mudaram, porque eles perderam a confiança em Deus.
Eles não perderam a confiança em Deus porque Deus agiu mal, mas porque eles mesmos agiram de forma a alimentar uma ideia equivocada a respeito de Deus e escolheram confiar no discurso da serpente, de que ao tomar do fruto eles poderiam ser como Deus, conhecedores do bem e do mal, como se isso fosse oferecer qualquer tipo de vantagem a eles, coisa que nós sabemos que não aconteceu. De fato, Deus não queria que nós conhecêssemos o mal. Quando a gente vai lá ao livro de Romanos, no capítulo 5, esse texto aqui Paulo escreve a nós e eu creio que o verso 12 aqui vai trazer um entendimento muito oportuno para nós aqui. Disse Paulo: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então percebe, Adão e Eva eles pecaram, mas essa doença chamada pecado, e que traz como consequência a morte, dentre outras consequências também terríveis, essa doença atinge a todas as pessoas do mundo, atinge todos os seres do mundo, atinge aos animais, atinge a natureza, atinge a todo o planeta. Mas especialmente a origem do problema está no pecado, afetando a humanidade. E justamente isso que Paulo explica aqui. Esse vírus chamado pecado, ele infecta a tudo, todos os espaços e a toda a humanidade. Isso cria o problema da inimizade. Vamos lembrar do episódio? Quando entra o pecado no mundo, quando Adão e Eva tomaram do fruto e o comeram, Deus vem à procura do homem. Percebe? Deus vem e pergunta: Adão, onde estás? E Adão, ele está escondido. Eva está escondida. Eles estão fugindo de Deus, mas Deus está vindo à procura do homem. Você percebe? Há um conflito, há um distanciamento. Da parte do homem surge uma inimizade de sua atitude, de sua posição com relação a Deus. Desde que entra o pecado no mundo, Deus vem imediatamente atrás da humanidade. E o homem imediatamente começa a se afastar de Deus. É justamente isso que nós vemos hoje, nós percebemos hoje. A inclinação natural do homem é se afastar de Deus. Se você olhar lá no livro de Eclesiastes, escrito ali pelo sábio Salomão, está bem no meio da Bíblia, após o livro de Provérbios, você vai encontrar lá no capítulo 7, no verso 20, as seguintes palavras, e a sentença que deve, talvez, deixar o seu coração apertado. Diz aqui: não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Ou seja, há pessoas que são boas, há pessoas que fazem o bem, há pessoas que procuram até fazer a vontade de Deus, mas pessoas que nunca pequem, pessoas que não tenham nenhuma tendência para flertar com o pecado. Diz aqui Salomão que isso não existe. Não há quem faça o bem sem nunca ser afetado pelo pecado e sem nunca cometer pecado. Paulo concorda com isso. Eu volto contigo lá ao livro de Romanos. Agora, no capítulo 1, no verso 29, olha a descrição que diz aqui, e percebe se isso também não identifica a humanidade nos dias de hoje. Romanos capítulo 1, verso 29, diz o seguinte, né? Os homens tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Tremendo isso aqui, não? Todas essas coisas nós vemos na humanidade. Algumas pessoas vão apresentar certas características, certos efeitos do pecado, outras vão apresentar outras características e outros efeitos. Mais adiante, no capítulo 3, no verso 23, Paulo declara a mesmíssima coisa que Salomão.
todos pecaram, portanto, todos carecem da glória de Deus. Pois é. Em Romanos também, no capítulo 6 agora, mas no verso 23, há um texto conhecidíssimo, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Pois bem, a consequência natural do pecado é a morte. O fato de nós rompermos com o Criador, com a nossa fonte de vida, nos coloca em contato com a morte. Essa é a realidade que nós vemos. Nós nascemos e já começamos a morrer. Nós começamos a morrer não apenas de forma biológica, de forma física, mas nós começamos a morrer imediatamente espiritualmente, porque o pecado afeta a nossa natureza. Mas Paulo disse, o salário do pecado, a consequência do pecado é a morte. Mas o dom gratuito é a vida eterna em Cristo Jesus. E a gente vê exatamente isso lá no livro de Gênesis. Mas deixa eu contar uma história para você entender. Uma vez, eu tinha, alguns anos atrás, uma cachorrinha chamada Laila. E a gente viajou, fomos à casa de meus pais, eu com minha família, a gente foi até a casa deles. E havia uma praça ali na frente de casa. E eu com minha esposa, a gente saiu, deixamos a nossa Laila lá dentro de casa, fechamos o portão e a gente atravessamos a rua, fomos à praça e sentamos ali para conversar, desfrutar ali um ambiente muito agradável que tinha ali, cidade de interior, um clima ali de ouvindo os passarinhos, né? Aquele ambiente que você deve imaginar bem como é, talvez conheça. E a gente estava conversando. O que a gente não percebeu é que havia um pedaço do portão havia um espaço maior ali, e a Laila quis vir atrás da gente. E quando eu percebi que ela vinha atravessar a rua para o nosso encontro, e vinha um carro de outra direção, eu prontamente eu dei um grito para que ela parasse, mas ela, na sua ansiedade, ela quis vir correndo, e o carro veio, o motorista percebeu, freou bruscamente, mas ainda assim o carro acabou acertando ela e deu uma pancada que para a nossa cachorrinha foi forte. Ela acabou não quebrando nada, mas ela se assustou e ela saiu correndo. E aí ela entrou no jardim da casa de um vizinho e ela estava fugindo de mim, que queria fazer o melhor, queria resgatá-la, queria ver se ela estava bem, e ela estava fugindo. A nossa cachorrinha estava morrendo de medo de nós. E a gente foi ali para trazer o bem, para cuidar, para tratar dela. E aí eu percebi o que aconteceu no Éden nesse dia. O homem, ele pecou, ele cometeu uma decisão errada, decidiu confiar no discurso da serpente, e agora ele fica com medo de Deus. E quando Deus vem atrás dele, o homem tem medo de Deus, há uma separação. Mas justamente quando Deus vem, ele vem porque ele quer trazer uma reparação. Ele quer mostrar para Adão que ele não precisa ter medo, de que Deus é um Deus de amor e que tem o melhor para ele. E por isso Deus diz lá, Adão e Eva, em Gênesis 3,15, Deus diz o seguinte: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Estas palavras aqui, numa linguagem, de certa forma, poética, que nós encontramos na nossa Bíblia, são palavras de esperança. Deus estava dizendo que o descendente da mulher, alguém viria para esmagar a cabeça da serpente, que era ali o diabo e Satanás. Não no sentido de destruir um animal, mas destruir o inimigo de Deus, o inimigo das almas, destruir o destruidor. Essa é uma história interessantíssima e é um texto bíblico conhecidíssimo, fonte e inspiração de letras, de músicas, de poesias, mas também fonte de esperança, e você encontra isso lá em João 3, verso 16, diz lá: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Deus vem em busca do homem, restabelecer a sua conexão com o homem, restabelecer aquilo que o pecado rompeu, atravessar o espaço criado por esse vazio que era o pecado. Deus enviou seu Filho Jesus. Ele é o descendente da mulher, aquele que viria para ser o nosso Salvador. Mas como ele faria isso? Bom, primeiro eu quero deixar claro para você que Deus envia seu Filho Jesus, mas Jesus também quis dar a sua vida por nós. E quando você olha João 10, verso 11, Jesus disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Jesus ainda disse mais o seguinte, lá em João 10, verso 18, ninguém tira minha vida de mim, pelo contrário, eu a espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Jesus, juntamente com o Pai, eles concordaram totalmente com o plano da salvação. E Jesus, então, ele vem dar a sua vida, por quê? Porque nós merecemos a morte por causa dos nossos pecados. Seria completamente injusto Deus nos destruir, porque nós somos pecadores. Mas Deus também é amor. 1 João 4,8 diz isso. Deus é amor. E Deus, no seu infinito amor, Ele não é apenas justo, mas Ele é misericordioso. Ele oferece para nós uma oportunidade. E se nós merecemos a morte eterna, Jesus oferece a sua morte em nosso lugar, para que na morte de Cristo nós possamos ter vida e na ressurreição de Cristo nós possamos estar com Ele ao aceitar esse amor. Lá em Romanos, eu quero voltar contigo para esse livro de Romanos, agora no capítulo 5, no verso 15, diz o seguinte esse texto: todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Aqui Paulo está se referindo ao pecado, não apenas de Adão, mas de todos os descendentes de Adão. Não é assim o dom gratuito como a ofensa, não é igual. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom da graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Olha que sensacional. E lá no verso 20 diz ainda assim: mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça é isso que Deus faz, que é difícil de explicar, tão grande amor. Jesus não precisava morrer por nós. Jesus não tinha a menor necessidade de fazer isso. Mas porque Ele nos amava, Ele então queria oferecer para nós uma oportunidade. Então Ele toma sobre si o castigo que deveria ser nosso, a morte pelos nossos pecados. Não é justamente isso que diz lá o profeta Isaías, no capítulo 53? Eu quero ler esse texto com você. Isaías 53, esse capítulo todo é muito bonito, mas eu quero destacar contigo aqui o verso 4 e o verso 5, diz ali: certamente Ele, Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Que maravilhoso! Sabe o que eu acho mais maravilhoso e impressionante nesse texto? É que Isaías escreve isso antes de acontecer, mas ele usa um tempo gramatical, uma formação gramatical, para dizer, ó, isso ainda não aconteceu, mas isso é certo. Isso é tão certo como vive o Senhor. Para ele, Isaías, ele tinha fé plena no Cristo que haveria de vir e que daria sua vida por nós e que tomaria o peso dos nossos pecados, colocaria sobre seus ombros, morreria a morte que deveria ser a nossa morte. Ele coloca sobre si as suas feridas, ele toma em nosso lugar e ele faz tudo isso para pagar um preço, o preço da sua vida, o preço da sua liberdade, o preço da reconciliação. Que sensacional. Eu volto lá agora ao Novo Testamento.
Novo Testamento agora na epístola, na carta aos Coríntios, quase lá no finalzinho, no capítulo 15, nos versos 20 a 22. Olha só o que é descrito aqui para nós, para reforçar a sua esperança, para a minha esperança. Acompanhe esse texto, diz assim: de fato, Cristo ressuscitou de entre os mortos, sendo ele a primícia dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Como em cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na segunda vinda. Olha, percebe, em um só homem, Adão, todos nós nos tornamos pecadores, mas em um só homem, Cristo, ou também aquele que é apresentado nas Escrituras como o segundo Adão, ele veio como homem, o Deus encarnado, ele veio para nos oferecer a vida. Em Adão nós somos condenados, mas em Cristo nós somos salvos, nós somos libertos e nós somos nele reconciliados. Olha lá o que diz a segunda epístola aos Coríntios, agora no capítulo 5, no verso 19. Olha só que bonito esse texto. Diz assim: a saber, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra de reconciliação. E essa palavra está em Cristo. Não à toa que Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Não à toa Jesus disse: eu sou a vida, em quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus disse isso, Jesus fez tudo isso por você, por mim. E quando nós olhamos então essas palavras, essas ideias, e sabe, quando a gente começa a estudar tudo aquilo que Jesus Cristo fez por nós, você não fica maravilhado, você não fica impressionado por aquilo que Deus faz, por aquilo que Deus fez, por aquilo que Deus ainda vai fazer. Sabe, há muito que a gente pode aprender sobre essas coisas. E quanto mais a gente abre a Bíblia e começa a vasculhar e entender o plano da salvação, e entender como Deus toma iniciativa de reconciliar-nos com Ele, isso deve encher o nosso coração de alegria, de esperança, de prazer. E essa esperança nos oferece, nos traz também uma paz maravilhosa. Sabe, quando a gente compara a religião da Bíblia, o Deus real que nós conhecemos na Bíblia, com as ideias de religião, fruto da imaginação humana que nós vemos por aí ao redor do mundo, eu percebo uma coisa muito interessante. Em todas essas religiões, o homem precisa procurar a Deus para apaziguar esse Deus, para reatar seu relacionamento com Ele. Mas na Bíblia, nós conhecemos um Deus que em Cristo Jesus, Ele veio para dar sua vida por nós. Ele é quem toma iniciativa, Deus é quem dá o primeiro passo, Deus é quem busca, Deus é aquele que sente falta de nós. Deus sente falta de você. Deus quer ter você com Ele por toda a eternidade. E é por isso que Ele fez tudo isso, porque Ele te ama. Ele te ama tanto que esse amor é comprovado, evidenciado pelo fato de ter dado o seu próprio Filho. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele fez isso. E Ele fez isso porque Ele não quer que você viva apenas uma amostra grátis de vida aqui nessa terra, mas Deus quer você com Ele por toda a eternidade, para nós desfrutarmos juntos de um relacionamento maravilhoso e para Deus também oferecer para nós coisas inimagináveis. Mas Deus também quer abençoar a sua vida aqui agora. Deus quer caminhar com você ao longo dos desafios, dos conflitos, das batalhas de dia após dia. Deus quer tomar os seus sofrimentos, Deus quer fazer parte da sua vida, Deus quer ser seu amigo, mas você pode escolher aceitá-lo ou não. Mas eu convido a você, eu insisto com você, aceite, abra seu coração a Jesus, não deixe isso para depois, não deixe para conversar
sabe, sobre esse assunto depois. Se você precisa tomar uma decisão, toma agora. Se você precisa corresponder isso, não deixe para amanhã o que você pode resolver agora. Deus já fez tudo e Ele ainda vai fazer mais. Mas Deus não faz uma coisa, Ele não invade o seu coração à força. Ele não arromba a porta do seu coração. Ele bate e Ele pede para você abrir. Você não quer fazer isso? Não quer convidar? Você não quer parar de fugir de Deus? Você não quer parar de ter medo de Deus? Eu convido você a entregar sua vida a Deus agora e a nós orarmos juntos, fazendo essa entrega da nossa vida a Ele. Querido maravilhoso Deus e Pai Celestial, nós te agradecemos, porque mesmo querendo fugir de Ti, mesmo querendo nos afastar de Ti, mesmo os nossos pecados criando uma barreira entre nós e Ti, mesmo nós tendo medos, receios, o Senhor nos ama e o Senhor atravessa o abismo, atravessa o universo para nos encontrar. E aqui o Senhor nos encontra e aqui nós estamos e pedimos, Pai, seja feita em nós a Tua vontade, que o Teu amor possa tomar conta da nossa vida e que o nosso coração seja agora, nesse momento, aberto para que o Senhor faça morada em nós. Se nós somos pecadores, nós em Cristo podemos ser transformados. Então, querido Pai, venha a nós, nos dê a Tua paz, nos dê o perdão, nos dê a vida eterna. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. É verdade, a gente tem muita coisa ainda para aprender, muita coisa para conversar. O que acontece quando Jesus vem para a nossa vida? O que muda? O que a gente pode esperar de uma vida onde a gente aceita e abre as portas para Deus entrar? A gente vai conversar sobre isso no próximo encontro. Então acompanhe, que Deus te abençoe e guarde. Um grande abraço. Depois do pecado de Adão, houve inimizade entre os seres humanos e Deus. Mas Cristo se ofereceu para ser o nosso substituto. Que alegria, que gratidão a gente sente por isso. Nós devemos aproveitar todos os dias essa oferta que Ele fez por mim e por você. Eu espero que você tenha gostado. A semana que vem nós teremos mais um episódio do nosso Bíblia Fácil Tatuapé, série Fundamentos. E o fundamento que nós estudamos hoje foi o grande conflito e o Messias. Na vida de perfeita obediência à vontade de Deus que Cristo viveu, no seu sofrimento, morte e ressurreição, Deus proveu o único meio de expiação para o pecado humano, para que aqueles que pela fé aceitarem essa expiação tenham a vida eterna. E para que toda a criação possa melhor compreender o infinito e santo amor do Criador. Esta expiação perfeita vindica a justiça da lei de Deus e benevolência do seu caráter e provê o nosso perdão. A morte de Cristo é substitutiva e expiatória, reconciliadora e transformadora. A ressurreição de Cristo proclama o triunfo de Deus sobre as forças do mal e assegura àqueles que aceitam a expiação a vitória final sobre o pecado e a morte. Declara o domínio de Jesus Cristo perante quem todos os joelhos se dobrarão na terra